revisão física aqui comigo para o Enem Física, professor Luiz Carlos Noronha, ok? Beleza? Bora lá. Um homem queria derrubar uma árvore que estava inclinada e oferecia perigo de cair em cima de sua casa. Para isso, com a ajuda de um amigo, preparou um sistema de roldanas preso a outra árvore para segurar a árvore que seria derrubada, a fim de puxá-la para o lado oposto de sua suposta queda, né? Então ela estava inclinada ali, ela ia cair em cima da casa dele, ele vai derrubar, batendo aqui com o martelo, mas ele botou um sistema aqui para puxar. Como ele sabe que a árvore pesa muito, né? A árvore pesa muito, ok? Então ele simplesmente colocou as roldanas, um cabo de aço para puxar para ela vir para esse outro lado, beleza? Então vamos ver aí o que é que acontece. Viu? Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Ora, observe que ele está usando roldanas. Observe que tem duas aqui, ó, móveis, e tem duas aqui que está fixa na árvore. Ó. Então você tem que prestar atenção quantas roldanas ou polias estão móveis. Nesse desenho dá para você ver que existem duas. Na solução eu vou mostrar melhor isso também, tá? E a gente aprende que existe uma fórmula que o uso de roldana faz a nossa força multiplicar. É 2 elevado a n. Então se você tem roldanas, né? Ou você tem polias móveis, tá certo? Você conta quantas você tem, porque ela vai fazer com que sua força aumente. É uma multiplicação de força aí, tá? Então, ó, o que é que vai acontecer? Como nós temos duas polias, você observa que essas duas estão móveis, elas vão andar de acordo com o cabo de aço, vai ficar 2 elevado a n. Vai ficar 2 elevado a n. Como são duas polias, essa força que o homem faz vai ser multiplicado por 4. Então, o que ele diz? Ó, sabendo que para segurar a árvore em sua posição, o homem fez uma força de 1000 newton sobre a corda, a força aplicada pela corda na árvore seria de quanto? Ora, se o homem aplicou 1000, e tem duas polias, eu tenho que me lembrar desse multiplicador, 2 elevado a n, duas polias, n é 2, 2 ao quadrado dá 4, significa que essa força vai chegar aqui 4 vezes maior, então vai chegar a 4000, letra D, ok? Eu fiz a continha aqui para vocês, vamos ver como é que se faz matematicamente, mas no Enem você não vai perder tempo não, tá? É só saber que o homem vai multiplicar. Se ele desse da árvore, 4000, o homem ia fazer 4 vezes menor, 1000. Se fosse 3 polias móveis, seria 2 a terceira, que dá 8. Então o homem aplicaria 1000, na árvore teria 8000, 8 vezes, tá? Mas só são duas. Então vamos lá, ó. O que foi que eu fiz aí, ó? Ó, tá aqui o homem, né? A cabecinha aí do homem, tá? Tá aqui a primeira polia. Ele fez uma força de 1000, né? Então na corda vai ter 1000. Aqui vai ter 2000. Na primeira polia móvel, a primeira multiplica, então 1000 já tem 2000. Aí vem essa outra polia móvel, ó, né? Essa outra polia móvel vai 4 vezes, ó. Então vai dar 4000, tá certo? Beleza? Então, isso importa o quê? Que a nossa, olha aqui, ó, tá aqui as duas polias móveis, tá vendo, ó? Essas duas, ó, a fórmula é 2 elevado a n. N é o número de polias móveis. Tem quantas polias móveis? Duas móveis, e observe que aqui, ó, tem essas duas móveis e tem essas duas fixas na árvore. As fixas não conta. Só conta as polias móveis. Está aqui, ó, na academia, você puxa lá não sei quanto peso, mas tem as polias móveis que faz com que aquele peso que você está levantando, na verdade, você faz uma força menor, não está fazendo aquilo tudo, porque elas ajudam ali a você, ok? Então aqui, ó, essas duas polias móveis vai ser 2 elevado a n. 2 elevado a n dá 4. Então se o homem botou 1000, vai chegar lá a 4000, tá aqui, ó, 4000, ok? Então resposta 4000. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha aqui. Estamos aqui na revisão para o Enem comigo, o professor Luiz Carlos Noronha. Estamos todas as noites aqui, até a véspera aí do Enem, para vocês aí, revisando a parte de Física e Química, ok? Vamos fazer mais um exercíciozinho aí. Estamos aí revendo essa parte de dinâmica, as leis de Newton sempre vem aí nas provas de Enem e vestibulares, né? Nos dia a dia, nos colégios, é importante a gente aprender isso daí, ok? Então vamos lá. A nossa resolução
dessa questãozinha. Vamos lá. O bloco da figura, de massa 5 kg, foi mais ou menos aí a imagem aí, Hilton até lembrou, né? Move-se com velocidade constante, de 1 metro por segundo, num plano horizontal. Sobre a ação da força F, constante e horizontal. Então aqui já tem uma coisa estranha, né, pessoal? Se existe uma força, e lógico esse corpo tem a sua massa m, vai existir uma aceleração. Se vai existir uma aceleração, a velocidade não pode ser constante, porque quando eu piso no acelerador, a velocidade muda. Então tem alguma coisa errada. Ou melhor, tem alguma coisa para a gente prestar mais atenção. Se eu tenho uma força e a velocidade é constante, então necessariamente tem que ter uma outra força no sentido contrário para anular essa. É a única condição. Porque se não existisse essa outra força aqui contrária, que a gente sabe que é a força de atrito aí no solo, né? Se não existisse ela, essa força ia provocar uma aceleração e essa velocidade ia mudando de 1 para 2, para 3, para 4, se fosse acelerando. Se fosse uma força contrária ao movimento, ia desacelerando. Então a força sempre provoca uma variação da velocidade. Então pelo desenho só tinha essa força. Pelo desenho só tinha essa força. Então se pelo desenho só tinha essa força, né? Significa o quê? Que a gente tinha, nesse caso aí, que... Opções de ponteiro, deixa eu só apagar aqui, caneta. Ó, se eu tenho essa força F e tenho uma velocidade constante, isso quer dizer que alguma outra força anulou essa. É a única condição. Porque se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, significa que a força resultante é zero. Tá? Só tem um movimento uniforme que a força resultante não é zero, que é o circular. No movimento circular uniforme, ele é uniforme porque a velocidade tem o mesmo módulo, mas ela muda a direção e o sentido. Né? O móvel está num círculo, está mudando a direção e o sentido da velocidade. Então ele é acelerado, a força atua para o centro, verticalmente é a força centrípeta. Então o movimento circular uniforme, ele é acelerado, tá certo? Agora no MRU, o movimento retilíneo com velocidade constante, a força resultante tem que ser zero, é a única condição. Ou não existe força, se eu lançar um objeto lá no espaço, bem longe, com 10 metros por segundo, ele continua em linha reta com 10 metros por segundo, não tem força nenhuma. Porque quando sai da nossa mão, não tem força nenhuma. E lá no espaço longe, sem atração da Terra, não tem a força a peso, ele continua em MRU, ok? Ou então, no MRU, não significa que a força, que não tem força. Pode ter força, desde que se anule, que é esse caso. Então, se nesse caso a velocidade é constante, significa que tem uma outra força anulando de mesmo valor. Essa outra força a gente sabe que é a força de atrito. Então, ele não deu no desenho, mas você já teria que imaginar isso por ele colocar que a velocidade é constante, ok? Então, ele pediu o quê? Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade G, né, 9,8, 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o módulo de F? Então ele pediu o módulo de F. Ora, módulo de F é a mesma coisa, vai ter o mesmo módulo, já que a velocidade é constante. Não posso ter só uma força. Se eu tiver só essa força, essa velocidade nunca seria constante. Então, para ser constante, tem que ter uma outra força no sentido contrário, de mesmo módulo. Então, basta eu achar essa força de sentido contrário, a força de atrito. Como é que eu acho? Qual é a forma de força de atrito? Ni vezes a normal. Então, é só aplicar Ni vezes a normal. Quanto é Ni? 0,2. Quanto é a normal? A normal é o peso, né? A massa é 5. Normal aí o carro desse jeito é mg, a massa é 5, g é 10, está aqui no lugar do normal, botei m5 e g é 10. Então o coeficiente ele deu 0,2, 0,20, 0,200, 0,2 é a mesma coisa, tá? Eu esqueço esse 0,020 é a mesma coisa de 0,2, 0,200 é a mesma coisa de 0,2. Então o coeficiente ele deu 0,2 e a normal é a massa. Está aqui a massa, 5 vezes 10. Fazendo essa conta, a força de atrito vai dar 10. Se vai dar 10, a F também é 10, porque para estar com velocidade constante, a força de atrito era a única que podia ali anular esse F. Ok? 10 e 10. Beleza? Muito bem. Pessoal, nós vamos
dar uma paradinha aqui. Mas nós vamos continuar aí com vocês mais na frente, tá certo? Nós vamos fazer mais, tem mais exercício aqui para vocês, para a gente brincar aqui com força de atrito, tá? Nós vamos fazer esse exercício aqui e a gente dá um intervalozinho, vamos lá. Um carro deslocando-se em uma pista horizontal, deslocando-se em uma pista horizontal, velocidade 72 km por hora, a gente usa km por hora, mas a gente sabe, né, que a unidade de velocidade é qual? Metros por segundo. No sistema internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo, tá? Não esqueçam isso, beleza? Então vamos lá, 72 eu divido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Toda vez que tiver km por hora eu divido por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Freia bruscamente e trava por completo suas rodas. Nessa condição, o coeficiente de atrito é 0,8. Aqui a distância do ponto inicial de frenagem, né, da freada, né, que diz. Aqui a distância do ponto inicial de frenagem, o carro para por completo. Então, vamos lá. Um carro vinha a 72 km por hora, tá? A 72 km por hora e fez o quê? A 72 km por hora. Freou. Quando freou, ele quer saber a que distância ele percorre nessa freagem. Então vamos lá, nessa frenagem. Então vamos lá. Representando as forças que atuam no carro. A terra puxa ele, tudo bem, o peso não interessa, está na vertical. Ele não afunda porque o solo faz uma força nele chamada de normal. Nós já vimos que essas duas forças se anulam, por isso que ele nem sobe nem desce, e que elas não formam um par de ação e reação pelo fato de se anular e atuar no mesmo corpo. A reação da força-peso, a gente já viu, está lá no centro da Terra. Eu até botei no início da aula o centro da Terra, é só voltar e assistir a aula, que essa aula está ao vivo hoje aqui no Facebook, Luiz Carlos Noronha, mas amanhã vai passar o dia todo repetindo, como as aulas anteriores, das noites anteriores, na nossa web TV LCN. É só ir lá no Play Store e baixar, no Play Store, lá no Google, né? E baixar a TV, web TV LCN, Luiz Carlos Noronha, a TV do professor, ok? Então essas forças eu botei aí só para a gente desenhar, elas não vão influenciar tanto, né? Só a força normal aí que a gente vai precisar para achar o atrito. Então o que é que eu tenho? Se esse carro vinha e freou, qual é a força que vai parar que vai fazer esse carro parar? A força de atrito. Então se o carro vinha a 72 km por hora e freou e parou, então é porque alguma força atuou nele, a força de atrito para parar. Como é que eu acho a força de atrito? Força de atrito é Ni vezes a normal. E quem é a força resultante? É massa vezes aceleração. Então eu vou achar a desaceleração, na verdade, né? Eu vou achar a aceleração, mas como ele está freando, na verdade, eu vou achar a desaceleração. Então a única força que atua nesse corpo é a força de atrito. Força de atrito é Ni vezes a força normal, que é igual ao peso, né? E a força resultante é a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Quem é a força normal? A força normal é o peso do carro aí, é a massa vezes G nesse caso. Então, vai ficar Ni vezes a massa vezes G igual a massa vezes a aceleração. Corta a massa de um lado e do outro, a aceleração vai ficar igual a Ni vezes G, só sobra Ni e G. Então, a aceleração do carro, ou a desaceleração, que ele está freando, Ni é 0,8, ele deu, e G ele deu é 10. Então, a desaceleração desse carro é 8. Mas ele não pediu a desaceleração, ele pediu quantos metros esse carro vai andar. Então, se tem aceleração é MRUV. Aí é a última equação do MRUV que a gente viu nessa aula de hoje. As outras duas estão lá, você pode assistir e voltar à aula. A de Torricelli, V2 é igual a V02 mais 2A delta S. Ele vai parar, a velocidade final é 0. No início era 72, mas eu transformo para metros por segundo. É só dividir, ó, os 72 que ele deu lá em cima, quilômetros por hora é a unidade de velocidade? É, mas no sistema internacional não é quilômetros por hora, é metros por segundo. Eu divido 72 por 3,6, dá 20. A aceleração eu achei que é menos 8, né, desaceleração. Aí faço as contas e vou ver que esse carro andou 25 metros até parar, ok? Para cá, para cá, para cá,
Depois vocês assistem essa aula aí direitinho. Nós estamos aqui ao vivo, né, com vocês, vamos sempre dar essa aula para vocês aqui, e nós vamos estar com vocês todas as noites até o Enem. Eu, o professor Luiz Carlos Noronha, né, faz décadas que a gente sempre dá essas revisões de vestibular de Enem, e todas as noites estamos aqui ao vivo, Física e Química comigo, tá? Se você perdeu alguma das aulas anteriores, vai lá na nossa Web TV LCN, deixa eu botar aqui, ó, vai lá no Play Store, lá no Google, ó, tá aí, ó, Web TV LCN, tá? Baixa ela, que a partir já tem as aulas anteriores, e essa de hoje nós vamos editar, e amanhã a gente joga lá também para vocês, ok? A gente joga essa aula para vocês assistirem, beleza? Então todas as noites estou aqui com vocês. Se vocês quiserem meu cartão digital, é só mandar aí o zap do professor 84, né, que é Rio Grande do Norte, Natal, 884 99820967. Você solicita o cartão digital que eu mando. Tem lá também um canto que você aperta no meu cartão digital, já cai na Web TV, você instala, ou então vai lá no Play Store, ok? Baixa o aplicativo. E também tem o meu canal de aula, você aperta, tem mais de 1000 aulas gratuitas, né? Eu agradeço primeiramente a Deus por esse trabalho, né? E aos alunos que confiam, são mais de 2.500.000 acessos lá, às nossas aulas, né? Todas as disciplinas, física, química, redação, matemática. Então é só pedir aí no zap do professor 99820967 e a nossa TV LCN para assistir 24 horas aí de aula, ok? Então, beleza, turma? Eu sou o professor Luiz Carlos Noronha, estamos sempre com vocês, e até um próximo encontro. Fica com Deus, tá?